Graça e paz a todos que assistem esse podcast, Ponto de Fé, mais um episódio. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu estou, mais uma vez, com um convidado muito especial, pastor Sandro, pastor da Igreja Presbiteriana. Ele já esteve aqui outras vezes e hoje está novamente. E agradeço, pastor, né, por ter aceitado o convite de participar de mais um episódio do podcast Ponto de Fé para falar de um tema bem pertinente e bem importante. A gente estava discutindo aqui anteriormente que tem muitas pessoas que têm dúvidas, têm questionamentos sobre, e eu acredito que através desse podcast vocês ficarão explicados, terão explicações a partir do pastor Sandro sobre, né? Então é um tema excelente para que a gente possa ficar esclarecido mediante alguns questionamentos. Se Deus existe, pastor Sandro, já começa com uma pergunta. Se Deus existe, por que existe sofrimento? Boa tarde, graça e paz. Quero inicialmente agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E essa, certamente, Edu, é uma pergunta recorrente, especialmente por aquelas pessoas que, como nós estávamos conversando aqui agora há pouco, que tiveram alguma desilusão Uhum. com a própria religião em si, ou pessoas que têm atravessado momentos de sofrimento constantes, né? Então, é uma pergunta que ecoa durante toda a existência da humanidade, é a ideia de como é possível conciliar um, um mundo ou um universo onde há um Deus bom, um Deus bondoso e todo-poderoso. A questão não é só a bondade de Deus, mas o poder de Deus em si, e como é possível a existência do mal num universo guiado por um Deus bondoso e todo-poderoso. E a resposta a gente vai tentar montar aqui, construir um edifício, Uhum. lembrando que é um assunto difícil, uma abordagem, é um assunto sensível Uhum. até a própria experiência humana, mas que a gente tem algumas respostas a dar, né? Certamente a resposta ela só é satisfatória a depender de outras questões que não necessariamente a intelectualidade. Uhum. Estava dando um estudo esse final de semana, para você ter ideia, e para quem rejeita a existência de Deus, não basta somente uma questão intelectual, né? O cara tem que ter uma mudança interior. Então, você vê o discurso de diversos ateus que rejeitam a existência de Deus. Um dos maiores trunfos que eles tentam usar é exatamente a existência, né, a experiência do mal. E quando você vai analisar alguns discursos deles, eles simplesmente têm ódio de Deus, né? Eles Uhum. odeiam aquilo que eles dizem que não existe. Então, é uma questão muito mais interior. E como odiar uma coisa e você Isso, disse que não existe, né? entendeu? É complicado, né? Mas é algo que é muito mais interior do que só Uhum. propriamente uma questão intelectual. Para aquele que não quer crer, qualquer argumento, por mais sólido, Uhum. por mais elucidativo que seja, ele nunca vai ser o suficiente, Uhum. né? Porque até então o homem natural ele não compreende as coisas do espírito, né? Exatamente, né? Então, se não tiver a ação do Espírito Santo, fica Exato. impossível compreender É, as verdades espirituais, né? exato. O apóstolo Paulo vai falar isso na carta aos Coríntios, por exemplo, né? Ele vai Uhum. dizer que só quem prescruta a mente, as intenções de Deus é o próprio Deus, o Uhum. Espírito Santo. Então, só é possível, vamos dizer assim, não só compreender, e ainda que não compreendendo totalmente, receber por fé e Uhum. descansar a quem o Espírito Santo move nessa direção. O evangelho não é informação apenas, né? Não, É uma verdade que transforma. Por exemplo, Nicodemos, ele entendia da lei, era mestre, mas ele precisava passar pelo novo nascimento, como Jesus falou, né? é verdade. Então, o Espírito Santo é ele quem faz essa obra, né? Por exemplo, tem pessoas que não nasceram de novo, não professam fé em Jesus Cristo, mas que elas entendem
até interpretações que interpretam corretamente versículos bíblicos, a partir do que outras pessoas falaram para ela. Sim. E às vezes, de fato, é numa concordância bíblica reformada. Porém, elas nunca nasceram. Ainda é um homem natural, né? Nunca Então, tiveram a experiência do novo nunca, nascimento, nunca né? tiveram. E me faz pensar sobre isso, né? Sobre a questão realmente do se encontrar com Jesus e ser mais do que informação. Quantas pessoas, por exemplo, não entendem de fato detalhes da Bíblia, são pessoas analfabetas, porém ela tem esses encontros e consegue ter o discernimento, a interpretação a partir do. Às vezes nem lê, mas está lá, escuta um pastor dizendo o Sim, versículo. E o Espírito ministra a interpretação para elas, de fato, do que aquele sim. versículo queria. É, Então, realmente, vai além da inteligência humana, como o é pastor isso. colocou aqui. Vai além da intelectualidade, né? Uhum. A intelectualidade, ela tem um papel importante? Tem, Sim. mas ela não é a palavra final. É Uhum. por isso que alguns teólogos, como o autor desse livro, né, John Frame, Uhum. ele vai trabalhar a ideia daquilo que nós chamamos de apologética pré-suposicional. Uhum. Então, Apologética e defesa da fé. E isso, já a apologética aqui, o senhor falou agora, confessional, foi? pressuposicional. Explica um pouquinho, pro pessoal É, aí que vai sobre esse tipo de apologética. a gente tem alguns tipos de apologética, né? Você tem apologética no campo do evidencialismo, é Uhum. o cara que vai buscar, por exemplo, evidências no cosmos. Estaria alinhado com o pessoal que defende, por exemplo, eu sou um grande apaixonado pela ideia que é a teoria do design inteligente. Uhum. Então, você tem no universo evidências muito claras de que o universo ele não apareceu espontaneamente, mas ele foi projetado para ser como é. Uhum. Então, o pessoal das evidências, né, os evidencialistas, eles vão procurar evidências dentro do cosmos para apresentar a fé. O pessoal que defende uma apologética mais pressuposicional, eles estão mais apegados à questão da escritura em si. Uhum. Então, eles entendem que a escritura ela tem elementos suficientes para comprovar a nossa fé, não sendo necessariamente, vou ser redundante, tá? Necessariamente necessário buscar evidências fora da escritura. Uhum. Por quê? Porque a apreensão, a fé, aí a gente volta àquilo que Santo Agostinho de Hipona falou, né? Eu creio e a fé me impulsiona a querer conhecer. Uhum. Entendeu? Então, Entre esses pensamentos teológicos, a fé primeiro, ou a o crer para conhecer. para conhecer, Isso. ou conhecer para depois de fato crer, né? Eu penso que conhe... a gente tem que voltar para entender primeiro o que significa conhecer dentro da cultura judaica. Uhum. Dentro da cultura judaica, conhecimento tem a ver com relacionamento. Então, é prático. O judeu ele é muito prático, não tem Uhum. essa coisa muito teórica. Então, quando Jesus diz: Conhecereis a verdade vos libertará, ele Tá. está falando de um relacionamento íntimo com ele mesmo, porque ele é a Uhum. verdade. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer que aqueles a quem Deus de antemão conheceu, a esses também predestinou. Então, ele parte do pressuposto da própria cultura judaica que o conhecer não é algo teórico, mas é algo prático. Conhecer é Uhum. amar, é ter relacionamento íntimo. Quando essa frase ela é cunhada já por parte latina, no caso Agostinho, né? Uhum. Ele tem em ideia na mente dele o quê? Que ele crê e essa fé ela é tão operante, tão poderosa que ele anseia por conhecer mais a respeito de Cristo, a respeito de Deus, a respeito da fé. Então, essa é uma atitude puramente de quem já crê, Uhum. de quem já crê. Então, quando você pega a apologética pressuposicional e a apologética, por exemplo, evidencialista, eles vão partir de pressupostos diferentes. Então, o evidencialista a gente vai trabalhar geralmente com evidências Uhum. extra-bíblicas, né? Enquanto o pressuposicionalista ele vai trabalhar muito com evidências bíblicas e não tem como escapar, ambas as Os, partes vão apelar também à questão da filosofia. os céus declaram a glória de A glória de Deus. Deus.
Né? Então a gente tem na Bíblia relatando isso. E a gente, Isso, ao visualizar os céus, a gente também exato. Perfeito. percebe isso, né? Aham, perfeito. Então, a ideia, inclusive o pessoal, os evidencialistas, eles vão trabalhar muito essa ideia, né? Uhum. De que a revelação geral, a gente tem os Uhum. dois tipos de Revelação revelação, geral e revelação revelação específica. geral e a específica que se encontra na Escritura e a geral que se encontra no cosmos, ao nosso redor e até Uhum. o ser humano em si. A própria Bíblia já aponta que essa revelação ela aponta para Deus de alguma forma, Uhum. de modo que ela evidencia em nós, tô falando em nós no ser humano, aquilo que nós já trazemos por natureza, porque fomos criados assim. Nós Uhum. somos seres religiosos e há em nós o anseio pela divindade, o anseio pela eternidade. Então, João Calvino, por exemplo, dizia que o nosso coração é tão corruptamente, né, depravado que ao não encontrar o Deus verdadeiro, ele criará um ídolo segundo o seu próprio coração. Então, está entranhado em nós. O que acontece é que quando as pessoas não se encontram com o Deus verdadeiro, elas literalmente vão produzir um ídolo para É. si. E aí a gente Coloca vê sua fé em outros deuses, na isso, religião, exato, aí tenta se salvar através de isso, obras próprias, né? isso. Através De qualquer de maneira, o ser humano tem essa lacuna, essa necessidade da presença de Deus, né? Agora, a questão é que ele está colocando a sua fé. isso. Isso tem a ver com a imagem, Uhum. né? A imagem de Deus colocada no homem. É interessante se vai olhar o relato da criação, por exemplo, você observa que o homem e os animais, eles são criados no mesmo dia. Uhum. A matéria-prima da qual os dois são feitos é a mesma. Só que Deus dá ordem à terra para que produza os animais. E o homem, ele entra em conselho deliberativo intratrinitário, e aí eles decidem fazer o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, né? Uhum. Isso torna o homem um ser particular entre todos os seres que existem. Por isso, inclusive, eu acredito que nós temos, por termos esse anseio pela eternidade, nós não nos conformamos com o próprio sofrimento e a dor, porque não fomos feitos para ele. Uhum. E aí, quando nós nos encontramos nessas circunstâncias, a tendência para negar a Deus é o homem, de certa forma, se colocar como juiz do próprio Deus. Uhum. E o sofrimento, ele é existente na vida humana devido a vários fatores, né? Mas a gente poderia elencar três. Devido ao pecado, porque o homem pecou, por isso o sofrimento ele é inerente à condição humana, doença, sofrimento, enfim. Também, além da questão do pecado, entraria, que a gente pode falar aqui, a questão como disciplina espiritual. O sofrimento às vezes Deus utiliza, né? Inclusive lá em Hebreus fala que aquele que ele tem por filho, ele disciplina Isso. para o crescimento, no caso. Então, enquanto a gente está passando, enquanto cristãos, filhos de Deus, está passando por situações que são difíceis, mas está cooperando para o nosso bem, para a Aham. gente crescer, para a gente amadurecer. A gente olha a vida de Jó. Foi difícil para ele, né? E diante da realidade presente em algumas igrejas, percebe o seguinte, como que o evangelho não viesse com sofrimento. É. Se Cristo padeceu, importa também que a Aham. gente padeça, né? Então vai ter sofrimento que é inerente à condição humana, além da questão da perseguição e outras coisas que vêm também no evangelho. O evangelho é bênção, mas também tem as renúncias, tem o padecer, né? Considerando que é leve esse sofrimento, se comparado Isso, com a verdade. glória, né, que na eternidade. Então é maravilhoso o agir de Deus, a ação do Espírito Santo sobre nossas vidas, coisas que olhos não viram, É. ouvidos não escutou, nem jamais penetrou no coração humano, e Deus preparou para aqueles que amam a Ele. É interessante que você colocou, porque quando a gente pensa em sofrimento e na questão do mal, geralmente o primeiro livro, a primeira história que vem à nossa mente é de fato a história de Jó. Uhum.
E isso demonstra algumas coisas. Por exemplo, a história de Jó, ela não acontece à revelia de Deus. O texto mostra claramente que mesmo nos sofrimentos, Deus ele está no comando o tempo Uhum. todo. Então, isso volta à primeira pergunta, inclusive, que você fez, né? Se existe um Deus bondoso e todo-poderoso, por que existe o mal? E a gente tem que partir de algumas questões. Primeiro, a gente não pode negar o mal como experiência humana. Isso é Uhum. tolice, Uhum. você negar o mal como experiência humana. Daí, muita gente se desiludir quando vai para alguma comunidade em que se apregou um evangelho de conto de fadas, Uhum. né? Um evangelho de Barbie. Quando, na verdade, a Escritura nos mostra que o evangelho traz consigo não uma esperança presente. Nós já usufruímos Uhum. das bênçãos espirituais em Cristo Jesus, como Paulo fala aos Efésios, aqui e agora. Uhum. Mas essa experiência ela só será completa na eternidade. Então, o cristão ele vive os sofrimentos do presente com a perspectiva, e aí um uso que o apóstolo Paulo, você vai me ouvir falar muito em Paulo, um uso que o apóstolo Paulo faz da palavra esperança dentro do vocabulário dele, Uhum. que não tem a ver com a possibilidade de algo que talvez não ocorra. Quando o apóstolo Paulo usa a palavra esperança no grego, ele a usa com um sentido concreto de algo que se espera e que é certo de que Convicção. ocorrerá. É convicção, é plena convicção. Então, você pega, por exemplo, eu preguei esses dias na carta aos Filipenses, na carta a Timóteo, né? E é muito interessante porque você observa, para uma pessoa pessimista do mundo, né? Você observa a fala do apóstolo Paulo, as cartas dele aos seus filhos na fé, você vai dizer, cara, esse cara é muito otimista. Uhum. Ele diz, por exemplo, que as coisas que me ocorreram, me aconteceram, serviram para o progresso do evangelho. Lá na carta aos Filipenses, por exemplo, ele vai dizer que, olha, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O melhor para mim seria morrer e estar com Cristo. Mas por causa do progresso do evangelho, por causa da necessidade da igreja, então vê, ele tem convicção de que Deus está guiando a sua vida e os seus grandes sofrimentos. E eu acho que uma igreja, se você observar bem, a própria Apocalipse, que às vezes causa tanto medo nas pessoas, em vão, não tem porquê, é um livro de esperança. Esperança, consolo para quem É creu um, em Jesus, crê em Jesus. exatamente. É um livro que aponta para o seguinte, olha, Deus ele tem suportado a realidade do mal por causa dos seus propósitos eternos, que nós não conhecemos. Nós conhecemos apenas aquilo que ele nos dá a conhecer. Mas por algum motivo, Deus ele tem conduzido a história. Dentro dessa história que ele conduz, o mal faz parte, está incluso, mas ele tem suportado a presença do mal até um dia onde ele exterminará de uma vez por todas o mal. E que o sofrimento, o apóstolo Paulo vai fazer, o sofrimento do tempo presente, em medida alguma, pode ser comparado à alegria que nós vamos experimentar no porvir. Então, a grande sacada do cristianismo é: nós suportamos o sofrimento agora, a presença, vamos dizer que palpável do mal, apesar que eu estou alinhado com Agostinho no que diz respeito à existência do mal. Não creio que o mal seja uma entidade, mas eu creio que o mal ele é, em certa medida, a supressão do bem ou a contrariedade àquilo que é colocado por Deus, é determinado por Deus como bom, como agradável e como perfeito. Uhum. Então, Porque até então a morte e o diabo Jesus já venceu, né? Por sim, exemplo, tem algumas igrejas, nada contra assim, os pensamentos, mas tem algumas igrejas neopentecostal
enfatiza tanto a força do inimigo, como se Deus tivesse uma queda de braço com o inimigo. E não é essa a realidade. Jesus já venceu. Isso é uma figura medieval, né, que se Aham. utilizou por muito tempo, inclusive para impor medo às pessoas, para Uhum. prender as pessoas, mas essa não é uma realidade bíblica. O que a Bíblia nos mostra é que Cristo venceu. Isso, exato. Na verdade, ele venceu desde a fundação do Aham. mundo, né? Então, antes que o problema existisse, nós já tínhamos o campeão. Exatamente. Antes da batalha, nós já tínhamos o campeão. Só que as pessoas idealizam, aí a gente volta para Apocalipse, né? Por Uhum. exemplo, as pessoas idealizam o livro de Apocalipse, que é um livro fortemente simbólico, Uhum. tem muitas figuras, mas as pessoas idealizam o livro do Apocalipse, por exemplo, como Jesus voltando com um exército de anjos, com espadinha na mão, Uhum. guerreando contra Satanás. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O Nossa, mano. texto é simbólico. Uhum. Então, a batalha já foi vencida, né? Para mim, que sou milenista e tenho uma leitura mais, vamos dizer assim, de paralelismo do texto, Uhum. eu enxergo que Apocalipse são sucessões, são repetições narrativas de um mesmo fato com partículas, com algumas minúcias, né, com acréscimos, né, mas que estão contando, na verdade, a mesma história, né? Faz parte Uhum. da literatura apocalíptica e faz Uhum. parte da literatura judaica. Quem escreveu o livro do Uhum. Apocalipse foi um judeu, foi João. Então, a igreja, ela vive na esperança de que, ainda que os dias sejam difíceis e muitas pessoas perderam suas vidas durante a história, sofreram, foram jogadas na arena para serem devoradas por Uhum. animais selvagens ou serem mortas por gladiadores e por aí vai. Na época em que Nero ateou fogo em Roma, pessoas foram penduradas em cruzes, em postos e foram queimadas em praça pública. Então, pessoas que sofreram pela fé, crendo que o sofrimento que eles estavam passando ali era temporário e que após aquele momento de sofrimento, eles iriam encontrar-se com Cristo. Então, a mensagem do Evangelho em si é uma mensagem de esperança. Uhum. Ela nos convoca e ela nos dá uma esperança. E aí, voltando àquilo que o apóstolo Paulo fala, não é a esperança de algo que pode se é, descer pelos dedos, pelas Uhum. brechas dos dedos, como se fosse água, mas é uma esperança firme naquele que prometeu. Não é 99% Não, é de esperança, 100%, é 100%, sempre. independente de qualquer Exatamente. situação. Sempre 100%. E aí, quando a gente observa a pergunta inicial, né? Se Deus é bom, todo-poderoso, por que existe o mal? A gente lembra que pode responder essa pergunta invertendo os papéis. A Uhum. questão é que o homem ele se coloca como o juiz de Deus, Uhum. quando na verdade Deus é o Todo-Poderoso. Esses dias eu estava discutindo em sala de aula com os alunos da escola dominical e eu fiz a pergunta: Deus fez Adão perfeito? E a resposta é óbvia: não. Deus fez Adão bom. O texto diz Uhum. que Deus fez bom, mas passível de mudança. Então, a mudança ocorreu na criatura, não no Deus que o criou. De modo que você vai ver o mal entrando no mundo por meio da desobediência da criatura que foi criado bom pelo Uhum. Criador. Se você observar o texto, não há em nenhum momento nenhuma possibilidade textual em dizer, em afirmar que Deus criou o mal. Uhum. E aí eu volto para a categoria de Agostinho, né? Agostinho ele dizia o quê? Que o mal ele é sempre um antagônico. Ele é sempre o inverso a. Então, assim como não existe escuro, que na verdade existe é a ausência de luz, Uhum. como não existe o frio, que na verdade existe é a ausência do calor, ele caracterizou o mal como a ausência de Deus. A gente sabe que Deus não está ausente em lugar algum, mas
A, a linguagem, nós podemos adaptá-la e entendê-la como a ausência no sentido de aversão ou desobediência. Porque Deus criou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, colocou a sua lei, dentro da academia, escolas de pensamento com respeito a isso, mas eu defendo que a lei, ela é dada no Sinai, em forma de ordenanças ali, mas o homem já carregava a lei de Deus no seu coração já desde a criação, de modo que quando Adão peca, ele quebra a lei, ele rompe com a lei. Uhum. A gente tem, é uma outra discussão também, a gente tem ali o que nós chamamos de pacto de obras, e nesse pacto de obras, onde o fruto em si não tinha problema nenhum, a questão era obediência. Obediência. E ele, sendo capaz de agir favorável em obediência, ele desobedece a ordem clara de Deus, trazendo sobre si as consequências, sobre si e sobre a sua posteridade as consequências. Então, inclusive baseado nessa ideia, há quem entenda que o mal deve ser explicado a partir do livre-arbítrio. Eu não penso que seja uma boa abordagem, né? O próprio John Frame, ele vai trabalhar em outra direção, que não o livre-arbítrio. Outros vão trabalhar com a ideia de que simplesmente Deus não existe, ou que se existe, Deus é impotente para evitar o mal. São todas posições que são contrárias à Escritura, né? Então, para mim, respondendo de forma muito objetiva, se há possibilidade de objetividade total nesse assunto, Uhum. a presença do mal se explica muito bem pelo aquilo que a Confissão de Fé de Westminster ela vai apresentar, que é o fato de que Deus ele é totalmente soberano, todo-poderoso, ele não foi retirado do trono, ele governa todas as coisas, a sua providência governa todas as coisas, mas de modo que a gente não sabe explicar. É isso que eu acho fantástico na doutrina reformada, é o fato de que há pontos em que a gente diz, olha, isso aqui permanece um mistério, é uma Uhum. incógnita. Então, tudo tem explicação. Exato. Mas a confissão de fé ela vai dizer, olha, Deus ele é soberano, ele governa sobre tudo e todas as atitudes, tudo aquilo que acontece na história, no universo, é governado por Deus. Nada escapa ao seu, não só ao seu conhecimento, mas ao seu controle, Uhum. mas de modo que a vontade da criatura não é violentada, de alguma forma ela corrobora para os decretos eternos de Deus e nem é anulada ou não são anuladas as, vamos dizer assim, as causas secundárias. Uhum. Então é coisa que na cabeça da gente não fecha, Uhum. não fecha. E eu tenho aprendido muito esses meses, inclusive, com um pastor batista chamado Luiz Saião. Não sei se Uhum. você É já ouviu o falar. Israel. E Luiz Saião, ele falou uma coisa, inclusive você pode aplicar esse pensamento dele, porque Luiz Saião é um profundo conhecedor da cultura judaica. Uhum. Se você quer conhecer a cultura judaica, Isso. Luiz Saião é um homem. E ele falou uma coisa muito interessante, que nós, com a nossa mente ocidental, nós procuramos sempre trabalhar as coisas em pares opostos. Sempre existe um confronto. Uhum. Pode observar, arminiano e calvinista, pentecostal e Uhum. reformado, a gente sempre vai trabalhar com a ideia de opostos. A gente sempre vai separar. E isso acontece muito quando a gente pensa em responsabilidade humana e soberania de Deus. Uhum. A gente tem uma tendência a fazer o quê? Lançar tudo
na soberania e rejeitar a responsabilidade do homem, ou lançar tudo sobre a responsabilidade do homem e esquecer a soberania de Deus. E isso gera um conflito na vida de Terrível. muitos cristãos. Por quê? Entre situações as quais pensa, meu Deus, eu vou persistir? Eu vou fazer minha parte nisso? Aham. A intenção às vezes é boa, de obedecer ao Senhor. Sim. Mas fica nesse conflito se é realmente para esperar, deixar Deus agir, ou se precisa fazer outro, que entra a parte da ação de Deus e da responsabilidade humana. Como organizar isso? O que o cristão deveria fazer na percepção do pastor mediante esses conflitos existentes? Às vezes não discernir se precisa esperar deixar Deus agir ou se precisa fazer determinada situação. Eu vou falar uma coisa, não entenda mal, mas pode soar arrogante para alguns irmãos pentecostais. Mas, por exemplo, um reformado, para tomar suas decisões, ele não espera uma revelação. Uhum. Rapaz. Deus lhe deu a capacidade cognitiva, intelectiva de analisar e perceber as coisas. Ele senta, ora, obviamente, senta, pondera as oportunidades e diante disso, ele toma a decisão, porque nós somos agentes Uhum. da soberania de Deus. Então, Deus age em nossas vidas por nós. Aí entra a questão, a palavra de Deus é a revelação especial, nossa regra de fé e prática, e ela tem resposta para a nossa vida. Porém, tem coisas específicas que a gente não encontra exatamente como desejaria. Com isso, a gente faz o quê? Ora para Deus direcionar, falar com a gente, e se mesmo assim, através, não tiver resposta, não conseguir discernir o que precisa ser feito, qual seria o que o cristão deveria fazer diante dessa, numa situação dessa? Pronto, aí eu volto à mesma fala. Nós oramos e nós buscamos orientação da palavra de Deus. Como é que essa orientação ela acontece? Algumas pessoas acham ou entendem que a orientação da palavra de Deus é por meio Uhum. de alguém, sei lá, de repente, tem gente que vai para a igreja esperando uma única palavra. Uhum. Eu participei na minha adolescência de uma comunidade em que as pessoas, para tomarem decisões, às vezes das mais absurdas possíveis, elas diziam, eu vou buscar a palavra. Iam para a igreja e aguardavam uma sílaba que Uhum. parecesse dizer aquilo que elas estavam querendo ouvir. E com base nisso, elas tomavam as decisões. Nessa história, você vê E existe um perigo, né? muitos escândalos. Então, decisões equivocadas, decisões que são tomadas à revelia da própria palavra de Deus. Porque dentro do aconselhamento bíblico, você tem matrizes de aconselhamento, né? Então, Uhum. você tem, por exemplo, aconselhamento bíblico redentivo, você tem o aconselhamento noutético, e tem aqueles que atualmente o pessoal está chamando de aconselhamento mais enviesado pela psicologia, né? Uhum. Tanto o noutético quanto o aconselhamento redentivo, eles são mais retidos, só que o aconselhamento redentivo, ele entende que a psicologia ela pode ser redimida e a gente tirar bons frutos da psicologia Uhum. e usar no campo do aconselhamento. Enquanto o noutético, não, ele é Uhum. totalmente outro. Mas a questão toda é a seguinte: tanto o aconselhamento noutético quanto o redentivo, eles vão trabalhar a seguinte premissa: a palavra de Deus ela é completa. Uhum. Aquilo que nós não encontramos em palavras diretas, nós podemos encontrar em premissas. Então, se você não tem, por exemplo, economia, a Bíblia nos orienta com relação à Uhum. economia. Do modo que nós encaramos a economia hoje, não. Mas ela tem a própria linguagem para falar a respeito de economia. Então, eu posso guiar a minha vida econômica com base na escritura. Na Bíblia, inclusive, tem direcionamentos assim. Mas, por exemplo, porque às vezes eu escuto alguns jovens. Qual profissão eu vou escolher? Deus, eu queria que Deus me orientasse. Entendeu? Nessa perspectiva. Aí, Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo casar com essa pessoa? Será que eu devo namorar com essa pessoa? então, Nessas rapaz, coisas mais. Entendeu? então, é outro perigo, porque, inclusive, na minha adolescência, muita gente ia para esses ditos Aham. cultos em busca de uma palavra para escolher. Mas observa só, é, Deus nos coloca como agentes. Então, como é que eu escolho alguém para casar? Eu, como um jovem.
quais são Tem as os- diretrizes que a Escritura me dão sobre a pessoa. Primeiro, Paulo fala, né? Que, Uhum. inclusive, falando das viúvas, inclusive, que se casar, É, casam o quê? No Senhor. na Bíblia tem. Alguém que compartilhe dos mesmos ideais, da mesma doutrina, e aí eu falo doutrina, eu não tenho dificuldade em um assembleano casar com um presbiteriano, Uhum. batista, não tenho, eu tenho dificuldade com um crente se casar com um descrente. Uhum. Isso eu tenho dificuldade, eu encontro essa barreira bíblica, porque a Bíblia orienta a que os casamentos ocorram dentro da família da fé, Uhum. né? Por outro lado, quando os dois eram descrentes e um resolve um abraça a fé, aí a Bíblia diz o quê? Não separe, mantenha o Uhum. casamento, porque o casamento é anterior à Uhum. própria religião, até à própria religiosidade. Uhum. Então, de qualquer modo, você encontra na Escritura conselhos, Casamento sim. diretrizes que podem nos guiar, que podem não, que nos guiam nesses pontos. Uhum. Basta eu querer me aproximar do texto e ouvir o que o texto tem a falar a mim e não querer que ele fale o que eu quero que ele diga. Uhum. Entende? E no sentido da profissão, eu mesmo assim, quando eu fui fazer psicologia, eu busquei muito em Deus para entrar no tempo certo na faculdade, devido a tantas situações como acontecem. Enfim, fiquei muito criterioso nesse aspecto. E eu senti dentro de mim, Deus não usou ninguém, nem na palavra quando eu abri exatamente, não tinha, Douglas, faça psicologia. Não vai ter, de Mas jeito dentro de nenhum. mim eu senti, na oração, que eu ia fazer, que ia dar certo, eu ia concluir. Foi essa convicção que eu tive. Pronto, dentro Entendeu? da igreja presbiteriana, não vou dizer que é algo geral, porque nem todos os Uhum, pastores trabalham dessa forma, mas geralmente se você pedir aconselhamento a um pastor com relação à profissão, ele vai lhe orientar em conformidade àquilo que a própria teologia reformada ela nos apresenta. A teologia reformada, ela não está restrita à doutrina soteriológica, uhum, nem é a principal doutrina. não é. Então, qual o pensamento reformado sobre o trabalho? O trabalho, ele é visto como de forma muito elevada. Então, quando eu penso em estudar e assumir determinada profissão, biblicamente, eu faço isso diante de Deus. Uhum, Então, até nesse momento, eu tenho que pensar para a glória de Deus. uhum, Então, a orientação pastoral é sempre: escolha uma profissão para a glória de Deus, onde você possa ser útil para o reino de Deus. Vou dar um exemplo. O cara estuda medicina, quer ser médico. Ele vai ser um médico, o melhor médico que ele puder ser. Não é porque ele tem que ser melhor do que ninguém, é porque ele tem que ser um médico para a glória de Deus. É sempre esse o pensamento uhum. reformado. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, isso é no casamento, isso é na profissão, isso é nos estudos, isso é na família. Então, o marido, ele tem que ser bom marido, não é porque ele tem que ser o bonitinho na igreja, não. É porque ele tem que ser um bom marido para a glória de Deus. A esposa tem que Uhum. ser uma boa esposa para a glória de Deus. Esse é o pensamento reformado, que nós entendemos que é um pensamento Uhum. oriundo da Escritura. E eu acho perigoso essa questão de buscar em igreja, revelação, tudo mais, porque se torna dependente. Isso, Muitos crentes ficam exato. dependentes de escutar Deus através de outras pessoas. É. Eu vou para aquele culto porque tem aquele movimento e Deus vai falar e acaba deixando a revelação especial, a palavra de Deus, de lado. Eu não digo que Deus não fala também especificamente, porque já aconteceu comigo. Eu duvidava bastante, Hum. mas eu em casa orando diante da situação e orei, fiquei naquele questionamento, recém-convertido. E eu fui para a igreja, era uma igreja batista. E essa missionária estava ministrando exatamente sobre missões, algumas questões, e do nada ela foi trazendo algumas questões que se encaixava com aquilo que eu tinha orado. Uhum. E eu fiz a oração. Acho ninguém faz essa oração. Coisa de recém-convertido. E eu fiz a oração. Eu disse: Senhor,
se ela tiver, se o Senhor está usando ela, de fato, e é para mim, que ela desça e fale comigo. O Senhor a use. Aham. E aconteceu. Ela veio, e só eu e Deus. Ela veio, ela disse, falou exatamente aquilo que eu estava em dúvida. Aham. Isso foi na Igreja Batista. E ela falou, Deus usou ela. E eu me questionei ainda duvidei. Eu disse, mas Deus, não, como é que pode? Eu disse, eu não acredito, não. Aí Deus usou ela, não, disse, você está duvidando, mas é assim, assim, assim. Aí não teve como mais duvidar. Aham. Aí eu fiquei com isso, com essa experiência na minha mente, Sim. entendeu assim? Mas tem um risco também de, por exemplo, pessoas que ficam buscando isso em outras pessoas achando que é a fonte, a pessoa e não é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Aham. Como é que o pastor instruiria pessoas que às vezes têm essas percepções, né, para poder não ficar tão distoante? Então, eu percebo que eu estava até comentando esses dias com o pessoal na igreja. Eu participei, não lembro, não sei como entrei nesse grupo, mas eu acabei entrando num grupo de debates entre ateus e religiosos, né? Uhum. E era impressionante a quantidade de pessoas que haviam aprendido a odiar a Deus por causa de Uhum. decepções religiosas Uhum. exatamente ligadas a esse tipo de Uhum. experiência. Então, quando tudo dá certo, é bom. Exatamente. O problema é quando o negócio desanda e a pessoa tem uma percepção equivocada. Assim, é até chato falar, mas Uhum, mas de é. casamentos serem destruídos É. por causa de pseudo-revelações, Uhum. pseudo-profecias, né? E você vê, isso é em si a ação do mal. De fato. Isso é em si a ação do mal. E aí eu volto a dizer, eu tenho muita dificuldade com certas experiências. Uhum. Como bom reformado, eu sempre procuro validar a experiência pela escritura e Uhum. nunca o contrário. No caso, vocês presbiterianos, vocês não acreditam em que Deus pode usar alguém específico, assim, da forma que eu dei o exemplo aqui. A gente entende que esse ofício, ele cessou, Cessou a profecia. ele cessou. A profecia neotestamentária, quando você observa os escritos paulinos, você observa que você entende que Paulo está falando do ensinar as escrituras, é Uhum. instruir nas escrituras. Então, a profecia é a pregação. Nesse sentido, você tem, obviamente, o bom de ser reformado é isso, você tem perspectivas, você consegue Vou conviver com chamar o pastor Charles uma aqui. pluralidade. Você tem como trabalhar com uma pluralidade de perspectivas. Uhum. Mas você tem, por exemplo, hoje você tem um pessoal fortemente sensacionista, Uhum. de bater o pé, ponto e acabou. Mas você tem pessoas mais abertas. Augusto Nicodemos, por exemplo, ele advoga uma perspectiva aberta, porém cautelosa. Uhum. Aberta em que sentido? Deus pode fazer? Óbvio, Deus pode fazer o que ele Se ele quiser. quiser. Só não pode pecar, né? Uhum. Mas Deus pode fazer tudo que ele quiser dentro da sua natureza. Hernandes Dias Lopes, inclusive, ele é mais aberto Ele é mais nesse aberto sentido. ainda, Inclusive, isso. ele Isso. traz relatos. Isso. A ideia de aberto, porém cauteloso. Uhum. Há uma possibilidade disso acontecer, mas eu sou cauteloso quanto a isso. Um Uhum. exemplo é manifestações, por exemplo, de línguas, que aí o meu termômetro para tais coisas é o que a Bíblia realmente ensina a respeito desse tipo de manifestação. Uhum. Então, se eu ver algum dia alguém chegar a mim e usar o dom de línguas do modo escriturístico, eu não tenho dificuldade nenhuma em receber como obra do Senhor. Até então, No seu entendimento escriturístico, em que aspecto? Para quem entender quem está em casa. idioma Uhum. e com um propósito específico, né? Então, o dom de línguas ele foi dado num propósito de evidência, Aham. testemunho, eram línguas e também eram dados para que o evangelho progredisse, né? Progresso do evangelho. Algo que na nossa época
me parece que não tem Uhum. utilidade. Na minha igreja não tem nenhum gringo. Todos são pernambucanos, Uhum. brasileiros. Então, não faz sentido o dom de línguas numa igreja onde todo mundo fala a mesma língua. Uhum. É, ela se torna sem sentido de ser, Uhum. né? Então, nesse aspecto. E aí eu volto a dizer, né? Muitas vezes, e eu não estou fazendo crítica pessoal Não. nenhuma, mas muitas vezes, em muitos locais, pessoas são deslocadas e passam a duvidar de Deus Uhum. e Muito. a fazer questionamentos que são questionamentos sinceros, inclusive, a gente não pode negar isso, é exatamente por causa de experiências traumáticas que tiveram dentro Uhum. de alguma denominação, dentro de algum grupo religioso. Geralmente, geralmente, grupos legalistas. E sem falar que o inimigo se transfigura em anjo de luz, e Exato. engana Exatamente. também, né? Exatamente. Então, o discernimento é essencial demais. Aham, exatamente. Prosseguindo. Aí, pastor Ian. Vamos lá. A gente estava falando, né, que essa questão do sofrimento, ela parte de uma indagação real. Uhum. E aí é que é interessante, né? Porque John Frame, ele vai criticar, entre aspas, a posição agostiniana, Uhum. que eu tenho simpatia, que é a posição de que o mal, ele não existe como entidade. O mal é uma experiência, mas não é um ser. O mal não é um ser, mas nós o sentimos, nós manifestamos. Uhum. É, o mal ele seria a ausência ou o abandono dos preceitos de Deus. De Deus. Por exemplo, Deus ele é onipresente, ele está em todos os locais. Isso, Ele conhece todas as pessoas, são todas as pessoas. Porém, Deus não está em todas as pessoas. O Espírito Santo não está em todas as pessoas, só está naqueles que creram, que foram regenerados. Seria isso, basicamente nessa perspectiva. isso. Uma visão panteísta vai dizer que Deus é tudo, tudo é Deus, Uhum, que é uma visão que nós rejeitamos. A uhum. Bíblia ela faz uma distinção muito clara entre a criatura e o Que seu chega no Criador. extremo, dizer, Deus está aqui nessa madeira. Deus, É, né, chega. exatamente, exatamente. A Bíblia ela faz uma distinção muito clara entre a criatura e o Criador. Uhum, Inclusive, aquilo que nós encontramos de abismo entre o Criador e a criatura no geral, nesse sentido, até o próprio homem ele está incluído nesse abismo, que é Deus ele é totalmente o outro, totalmente transcendental. uhum, Ele se revela, e a partir do momento que ele se revela, inclusive no homem, ele se aproxima de nós, ele dá-se a conhecer. uhum, Nesse sentido, pensando em criatura e criador, o homem ele se enquadra como as outras criaturas. Ele é inferior. Mas quando nós pegamos o homem e colocamos lado a lado com as outras criaturas, ele tem algo a mais, uhum, que é aquilo que nós chamamos de imagem e semelhança. Nesse sentido, ele é diferente dos demais seres, porque ele tem em si a imagem de Deus. uhum. Quando tem um texto bem interessante, Douglas, que é sobre essa questão da indagação em si sobre o mal. É Romanos 9, versículo 20. Jay Adams, que é um outro estudioso que é até citado pelo Frame, ele vai partir do pressuposto seguinte: primeiro, a gente tem que entender muito bem quem está em posição de questionar quem é maior do que quem. Então, por exemplo, quando Paulo ele cria aqui um interlocutor imaginário na carta aos Romanos, e aí começa-se a questionar a justiça de Deus. O Uhum. texto diz assim, a partir do verso 19, ele diz assim: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Está falando daquela discussão entre Jacó e Esaú, Uhum. em que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Aí diz assim, no verso 20: Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: Por que me fizestes assim?
E há uma ilustração muito interessante que o Frame faz, é a seguinte, ó. É como se você pegasse uma régua e quisesse medi-la por ela mesma. Não tem como. Ela vai medir o centímetro dela por ela mesma. A régua do homem é Deus. E o homem não tem como medir a Deus, porque Deus ele é infinito. Nós temos um anseio pela, pela eternidade, mas a eternidade é algo que nos é concedido. Só Deus é eterno, só Ele é perfeito. De modo que a própria indagação, por que existe o mal num mundo governado por um Deus bom e todo-poderoso, não nega a existência de Deus. Não consegue negar a existência de Deus. Mas, pelo contrário, se eu percebo o mal, entendo que o mal é uma realidade, é algo perceptível e real, eu só consigo perceber a partir de um referencial fixo e que não é, em medida alguma, mutável. É objetivo, não é relativo. E que referencial é esse? Deus. Então, a existência, a percepção do mal do mundo não prova que Deus não existe. Ao contrário, ela prova que o homem busca um referencial perfeito, não relativo, mas absoluto, daquilo que é bom. Então, a existência desse absoluto aponta para a existência de Deus e não para a sua inexistência. Então, a indagação em si, ela, ela acaba como sendo um tiro no escuro, porque ela não prova a inexistência de Deus. Ela vai exatamente na direção oposta, na direção contrária. Você pensa na ideia de absolutos e ponto referencial, por exemplo. Como é que eu sei o que está em cima e o que está embaixo? Como é que eu sei o que é escuro e o que é claro? Como é que eu sei o que é frio e o que é quente? Eu tenho referenciais que apontam para uma realidade. E o oposto a essa realidade referencial é aquilo que nós chamamos do antagônico. Então, se existe o mal, eu sou automaticamente levado a entender que existe um bem supremo, que é de onde eu tiro a ideia, a própria ideia de moralidade em si. Sem a percepção cristã, sem a percepção de Deus, eu não tenho como definir o que é bom e o que é mal. Porque seríamos só o quê? Material evolutivo. A concepção que as pessoas têm de bom e mal, Deus bom, Parte de um o absoluto. inimigo é o mal, que está em atuação. O inimigo está Isso, solto, algumas pessoas dizem. isso. Usam esses termos, Mas né? não tem somente essa questão do mal é, como personificação de um ser. Uhum. Você tem as calamidades, por Isso. exemplo. Então, as calamidades, e geralmente o pessoal faz muita confusão, a própria calamidade em si, ela parte de uma percepção de que há algo que é natural, algo que é perfeito, e quando foge da sua naturalidade, é a anomalia, é a Uhum. calamidade em si. Entendeu? Então, você parte de um absoluto. A besteira a maior besteira que eu já ouvi alguém falar é dizer assim que tudo é relativo. A própria Não afirmação em existe. si cai dentro da relatividade, cai dentro do relativismo. Como é que eu posso acreditar que tudo é relativo se tudo é relativo, Tem uma verdade né? absoluta. Mas a própria ideia de verdade absoluta pra você ter ideia, por exemplo, padrão de bondade, a crimes hediondos, por exemplo, você vai encontrar em qualquer cultura no mundo uma rejeição a determinados padrões.
Eu lembrei agora uma fala de um congresso de psicologia. Aham. E nesse congresso de psicologia, a ministra ela estava discorrendo sobre o assunto da psicologia e trazendo falas muito relativas. Com isso, levanta a pessoa dizendo: ah, não, isso aí tá entrando em questões específicas e tudo mais. Ela falou o seguinte: gente, se vocês querem ouvir verdade absoluta, vão na Bíblia, vão atrás de uma igreja, mas aqui no Congresso vocês não vão achar, não. Ah. E pior que ela estava verdade mesmo. Aí todo mundo, não, você vai cair em cima delas. E ela falou uma verdade mesmo, porque Aham. verdade absoluta, total, só em Deus, né? De certa maneira, porque tem coisas que. Ele é a verdade absoluta. E porque ele é a verdade, a gente enxerga também questões, não quer dizer Exato. que vai enxergar todas as questões de forma relativa, né? Também. Não, existem coisas relativas? Existem. Por exemplo, o tempo que eu levo para ir daqui à minha casa é relativo. Uhum, Vai depender do meio de transporte que eu utilizo, se eu vou a pé, se eu vou de carro, se eu vou a algum exatamente, tem as lugar, tem as variáveis. variáveis. Mas dentro daquilo que nós entendemos por padrões fixos morais, ah, não existe essa relatividade. Por exemplo, o bom é bom. Uhum. A verdade é sempre a É verdade. verdade. É o que John Frame vai chamar de axioma. Que é axioma? O E que... axioma é uma verdade inegociável. Ela é inerente ao ser. Uhum. A afirmação em si, ela parte do pressuposto que ela é verdade em si. Então, por exemplo, Deus é bom. Isso é um axioma. Uhum. É uma verdade E a bondade vem do próprio Deus, certo? exatamente. Então, a própria percepção de bondade, e aí onde é que está a questão? É o que ele vai discutir nesse livro também. É que nós tentamos impor a Deus um padrão de justiça inferior ao próprio Deus. Uhum. Porque meu sogro, ele dizia assim: Deus não é justo, ele é o pai da justiça. Querendo dizer o quê? Que a justiça, ela procede de Deus. Ele diz, Deus não é Uhum. amor, Deus não tem amor, né? Ele é Ele é o amor. pai do amor, ele é a origem de todo amor. Então, todos os padrões que nós experimentamos, a gente chama de atributos comunicáveis, Uhum. esses atributos a gente experimenta dentro de uma esfera contingente existencial. Mas o ápice desses atributos é encontrado em Deus. Deus, ele não precisa, por exemplo, tem algumas pessoas que vão dizer assim, não, o mal existe porque Deus criou homens capazes de ter com livre-arbítrio para poder amá-lo. Mas espera aí, o amor a Deus está condicionado à liberdade, a uma liberdade libertária? Ou o amor a Deus está condicionado ao fato de que ele é a origem do amor? Uhum. Entende? Então, nesse sentido, você observa o seguinte, que a grande queixa das pessoas ao indagarem o porquê do mal, se existe um Deus bondoso e todo-poderoso, é porque eles tentam imprimir em Deus um ideal de justiça que é inerente ao homem dentro da nossa contingência. Quando, na verdade, o padrão de justiça de Deus é muito Uhum. superior ao Claro. nosso. Por isso que é um discurso recorrente, mas geralmente os teólogos, quando vão responder a essa questão da indagação do mal, vão dizer, olha, ah, Deus é bom? É. O mal veio à existência, penso eu, como, não como entidade, mas como a desobediência, né? E, e oposição, e nós experimentamos o mal, sim. Mas a questão é, se Deus é todo-poderoso, por que ele não extermina o mal agora? E se esquecem que de Gênesis a Apocalipse, nós temos uma história. Uhum. Essa Uhum. história é a história, nós vamos chamar de história de Deus. Uhum. É a história de uma redenção. Nessa história da redenção, nós experimentamos, muitas vezes, coisas ruins, males, mas o maior mal e a maior injustiça foi cometida contra um homem que nada devia. Deus derrama sobre Cristo a sua ira
ocupando ele o lugar de homens que mereciam estar no lugar dele. E ele sendo inocente. E por que Deus faz isso? Por dois motivos. Ele manifesta a sua justiça, que é plena, porque tinha que ser Jesus Cristo, porque ele é Deus. E a justiça plena de Deus só pode ser satisfeita por um pagamento feito por ele mesmo. Outra questão, ele demonstra a sua misericórdia para todos aqueles que creem em Cristo e pela fé recebem o seu sacrifício. Quando nós recebemos, Paulo vai falar isso na carta aos Romanos, no capítulo 5, quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós temos novamente o quê? Paz com Deus. Por quê? Porque a satisfação à ira de Deus, a ofensa cometida no início, ela foi efetuada com sucesso. Deus pagou a si mesmo. E aí é que está a questão. As pessoas dizem assim, não, Deus ele é indiferente ao sofrimento humano. Não, ele participa do sofrimento humano. Há um momento único na história humana em que Deus invade a existência, o Deus eterno, ele perfura a existência, a contingência. Isso é um milagre. É Deus invadindo aquilo que é eterno, sem culpa alguma. invadindo a existência, a contingência. É algo que na mente da gente é impossível, a gente não consegue entender isso perfeitamente. Mas Deus se importa tanto que ele invade a existência, ele paga um preço, ele entrega o seu próprio filho, e agora, por meio do sacrifício do filho, que era inocente, não merecia, ele tem a sua ira satisfeita, no sentido que a sua justiça foi satisfeita, e agora ele recebe como filhos quem não era filho seu. Essa é a mensagem do Evangelho. Só que essa mensagem ela não para aí. E a gente volta para a questão da esperança que a gente falou logo no início. Qual é a esperança? É que Deus, ele ainda suporta temporariamente a presença do mal no mundo. E para quê? Para que até o retorno de Cristo, até o fim de todas as coisas ocorrerem, até a consumação, ele agregue a si cada vez mais e mais filhos a quem Cristo adotou para ele, por meio de seu sacrifício. Então, é o que a gente chama em teologia de telos. Você tem um processo onde Deus, desde o início, vem sendo paciente, que diz longânimo, Deus vem sendo paciente, e o próprio Deus pensando no quê? Na sua consumação, no propósito para que essa história está caminhando. Então, a história não acontece aleatoriamente. Estava meditando esses dias sobre o texto de Gênesis, quando José, após a morte de Jacó, os irmãos dele estão ali com os nervos à flor da pele, que eles imaginavam que agora José vai cobrar o novo atrasado. Nosso pai morreu e agora a gente vai ter que inventar. Eles não aprenderam, né? A gente vai ter que inventar alguma coisa aí para José pegar leve com a gente. E aí José ele vai falar algo muito interessante. Ele vai dizer, olha, o bem que vocês intentaram, Deus o fez, ou Deus intentou, o mal que vocês intentaram, né, aquilo que vocês intentaram para o mal, Deus intentou para o bem. Enquanto vocês planejavam o mal, veja, o mal está presente. As más intenções. Queriam matar, não tiveram coragem e venderam. Mas aí ele vai dizer, olha, Deus fez dessa forma para que se preservasse muita vida. Então a Bíblia a Bíblia não nega a realidade do mal, não nega a realidade do sofrimento, mas ela demonstra muito claramente o quê? Que Deus tem tudo sob controle. Ainda que, e aí eu não culpo, infelizmente, quando a gente pega algumas experiências humanas de males, tem um livro muito interessante, rapaz, na área de aconselhamento, de John MacArthur. Sim, é o escrito de uma... Isso, que ele fala sobre, o título é Aconselhando Casos Difíceis. Não sei se você já leu, mas E aí, não, só algumas páginas, mas... o livro é muito bom. E aí ele traz alguns casos reais, em que você olha assim, cara, você tem um caso que me tocou muito particularmente, eu senti
a dor, porque ele dá nomes fictícios, e o nome da criança, no caso específico, era Mariana. Mariana é o nome da minha filha. Então, essa história especificamente tocou muito em mim, o sofrimento dela. E era um sofrimento real, não era uma ficção. Os nomes eram fictícios, mas o sofrimento era real. E às vezes, de fato, a gente se depara com determinadas circunstâncias de sofrimento e a gente se questiona. E eu vou dizer mais, biblicamente falando, Deus não tem dificuldade com os nossos questionamentos. Eu tive um professor, reverendo Sivaldo, que ele diz assim: a gente não pode murmurar contra Deus, reclamar de Deus, mas a gente questiona. Você pega o Salmo 89, o salmista vai dizer: Senhor, se eu morrer, como é que eu vou te louvar na sepultura? Né? O meu corpo na sepultura. Não existe. Porque ele enxergava uma utilidade prática na vida dele para dedicar-se ao louvor, dedicar-se a Deus. E ele indaga, você tem vários outros os profetas questionando a Deus sobre determinados fatos de suas vidas. E aí, Sivaldo disse uma coisa muito interessante, eu não esqueci mais, ele disse: olha, nós podemos questionar a Deus diante de algumas circunstâncias da nossa vida. E ele está aberto a conversar conosco. Nem sempre a resposta de Deus é a que a gente quer ouvir. Mas o que a Bíblia nos mostra é que o que nós não podemos fazer é murmurar contra Deus. O que é murmuração? É quando eu digo, eu imprimo em Deus o meu senso de justiça e eu digo assim: Deus não sabe trabalhar. Eu faria melhor. Entendeu? Então, a murmuração, ela ofende a santidade e a justiça de Deus, mas os questionamentos não. Então, o que é que eu digo a uma pessoa que está em sofrimento? Sofrimento é real. Nós não negamos isso. Você é psicólogo, você trata com pessoas que você sabe que sofrem de fato. E o sofrimento é algo real, é algo presente. Geralmente, o sofrimento ele é muito particular. Cada um sofre em uma intensidade diferente. Cada um tem seus, ainda que sejam sofrimentos de uma mesma natureza, parecidos, mas cada um enfrenta o sofrimento de forma particular. Mas Paulo diz uma coisa, em 1 Coríntios, salvo erro, capítulo 10, versículo 13. Ele diz que Deus não nos dá uma provação maior do que nós podemos suportar. Durante a história, a gente viu isso aos montes, a história da igreja. Pessoas que entregaram suas vidas, literalmente, né, foram ceifados. Mas por quê? Porque eles tinham em mente uma esperança que nos é dada pelo Evangelho, de que o sofrimento deste mundo não pode ser comparado em hipótese alguma com a glória que será revelada em nós no final, na consumação. Pastor Sandro, agradeço, né, por estar aqui mais uma vez no podcast Ponto de Fé. Por mim, eu ficaria aqui horas e horas conversando. É bom demais falar sobre a palavra de Deus. Amém. Mas vamos dar continuidade ao podcast, hein? Se o senhor puder, depois a gente vai organizar para vocês acompanharem também a continuidade desse podcast a partir desse tema. É um tema muito importante e que surgem muitas dúvidas, né? Sim. Então, obrigado mesmo. Deus continue abençoando a sua vida, do senhor, o seu ministério. Amém. E que, através da graça de Deus, alcance cada vez mais vidas e continue sendo instrumento de Deus através do ensino para outras vidas. Amém. Eu que agradeço e em outra oportunidade pode contar comigo. Deus abençoe. Então, tem mais, pessoal. E esse foi o episódio do podcast Ponto de Fé.